Por que somos tão diferentes dos chimpanzés se nosso DNA é 98% compatível? Essa é uma pergunta feita por um inscrito na aba comunidade do canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E quanto a essa pergunta, bom, um pouco mais tarde no vídeo eu responderei. Afinal de contas, tenho que fazer a introdução e também tem outras perguntas a serem respondidas. Bom, e aqui estamos a mais um quadro parado sem motivo algum desse canal, que estou tentando ressuscitar. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio de BioResponde, um quadro bem antigo do canal, provavelmente um dos primeiros quadros oficiais daqui. Nesse quadro eu peço perguntas de vocês em vídeo ou na própria aba comunidade do canal, como foi feito dessa vez. Geralmente não pego todas as perguntas, apesar de anotá-las quase que todas para algum uso futuro. Peguei 5 perguntas simples, mas provavelmente alguma sua que não apareceu no vídeo pode simplesmente virar tema de algum vídeo no futuro, ou até mesmo em algum outro conteúdo desse quadro. Espero que entendam. Apesar de tudo, agradeço muito a todos que colaboraram por suas perguntas. E também agradeço demais a todas as pessoas que foram se inscrevendo nos últimos meses. Apesar de pouco, fico feliz de ver que nosso canal tem 4.000 inscritos. Sim, pros padrões do YouTube não é muito, mas pra quem tá no começo como eu e olhando o fato de que grande maioria dos canais do YouTube não tem mais do que 1.000 inscritos, podemos observar que estamos seguindo por um caminho muito bom. Principalmente também que nosso canal só de inscritos já é maior que a população de cidades como Rubinéia e Santa Clara do Oeste no interior profundo do estado de São Paulo. Continuando com uma explicaçãozinha sobre o objetivo do vídeo, basicamente esses daqui desse quadro vão ser mais curtinhos que no geral, tendo aproximadamente 10 a 15 minutos. Sim, isso pra mim agora é pouco, visto que temos vídeos com quase 1 hora de duração aqui no canal. Inclusive, eu não deveria estar fazendo isso por conta da média de visualizações do YouTube provavelmente ficar menor que o normal, afetando um pouco a distribuição desse vídeo. Dito isso, rapaziada, é aquele negócio de sempre. O YouTube é um completo mistério no sentido de nunca sabermos o quanto ele está com vontade de ajudar o seu conteúdo espalhando para mais gente, ou quando ele simplesmente não quer enviar 1 ou mais semanas de trabalho, deixando ele perdido no limbo do YouTube sem ninguém ver. Mas uma informação que temos é que a interação que vocês fazem com o conteúdo, seja clicando no gostei aí, por favor clique, comentar alguma coisa se você estiver com vontade de compartilhar para essas pessoas que tenham interesse no nosso conteúdo, por favor compartilhem, nos ajuda muito a crescer nessa plataforma chamada de YouTube. Ah, e não se esqueçam também, estamos com um Seja Membro ativo no canal. Agradeço o Espino que tem me ajudado bastante com essa parte financeira. Se você quiser ingressar como um membro e nos ajudar mensalmente com R$5 em troca de coisinhas legais, como acesso antecipado a vídeos e uns emojis da hora, eu agradeceria muito. Inclusive os membros vão ter uma parte do vídeo apenas para perguntas deles. Mas como nenhum fez, então não vai ter. Enfim, fiquem com o vídeo. Já que as aves têm esporão, existe também a possibilidade de dinossauros terem possuído esporões? Bom, essa é uma boa pergunta. Antes de entendermos se é possível os dinossauros possuírem esporões, acho bom entendermos o que são esporões, sua estrutura e para que servem. Os esporões nada mais são que apêndices ósseos utilizados por diversas aves. São protuberâncias contínuas do esqueleto, predominantes nas patas traseiras, mas às vezes se encontram nas asas também. De acordo com um artigo de pesquisa publicado na Ecology Letters em 2022, as aves que geralmente possuem esporões funcionais e que utilizam bastante para ataques e defesas, para brigar no geral, são espécies com hábitos mais terrestres, ou que voam um pouco. Exemplos temos os querosqueros, os jassanãs e os galos domésticos. A hipótese que propõe para isso é de que provavelmente essa estrutura óssea é bem pesada para animais que queiram manter voos mais longos. Por que estou falando isso? Bom, tendo como base o uso atual e os grupos desses animais que possuem esporões, acredito que os esporões poderiam sim ser presentes nos dinossauros do Mesozoico, mas provavelmente era uma ferramenta usada pelos mais leves e que se mantinham mais tempo no chão, já que era pesado demais para os gigantes utilizarem, fora que eles possuíam outros meios de combate. Mas eu não encontrei nenhum artigo que fale sobre o assunto nem nada do tipo. Porém, eu acredito que os esporões usados em combate é uma característica mais presente em aves modernas, já que eu encontrei artigos que mostram sim espécies de dinossauros com esporões, mas a maioria indicando ser provavelmente uma espécie de doença. Lembrando que eu preciso embasar melhor essa resposta. Eu só não achei muitas fontes sobre o assunto mesmo. Na realidade, passando para dar uma corrigida, temos um exemplar de Tiranosaurídeo chamado de Nanduxsaurus hoglund, um exemplar um tanto quanto pequeno que possui uma espécie de esporão estreito, médio e bifurcado no crânio, mas nada que se assemelhe muito aos que temos atualmente nas aves. Porém, se formos observar a definição da palavra e um uso como o atual, poderíamos dizer que os estegossauros possuem esporões, mas não sei dizer se realmente encaixaria nisso. Como falei, pode ser uma característica mais recente que se desenvolveu em membros mais modernos. De qualquer modo, dinossauros têm sim esporões, e se as aves têm e elas são dinossauros, então a resposta é sim. Bom, partindo para a próxima pergunta. Qual a sua abelha favorita? A minha, no caso. Bom, essa aqui é uma pergunta mais pessoal, mas gosto de respondê-la. Bom, eu não tenho uma única favorita, visto que eu gosto muito de várias, mas em geral eu gosto de algumas solitárias como as gigantes mamangavas, as euglossas, e de eusociais eu gosto muito das mandaçaias,
sus e algumas trigonas, como a trigona recursa. Por qual motivo as sardinhas migram? Cara, novamente uma excelente pergunta. Eu dei uma lida em vários artigos de pesquisa sobre o tema e a resposta para sua pergunta é: por muitos motivos. Muitos fatores biológicos, ecológicos e também ambientais. Deixe-me aprofundar um pouco essa afirmação. Um primeiro grande motivo da migração das sardinhas é em relação à sua idade, podendo muitas espécies de sardinhas possuírem um comportamento migratório baseado no período de desova em determinada estação, e pesquisas mostram que a maturidade do indivíduo influencia muito no comportamento migratório. Outro motivo está ligado à alimentação e às condições que o ambiente tem em sustentá-las. Geralmente podem haver comportamentos migratórios para procurar regiões mais abundantes em alimento para o forrageio. Em questões ambientais, a temperatura, a duração dos dias, a mudança de estações e as condições da água incentivam as migrações. Por último, as correntes oceânicas também desempenham um papel importante nesse comportamento, mas é como você disse, ainda existem motivos a serem descobertos através de pesquisas. Próxima pergunta: qual o pior conteúdo para se aprender em biologia? Bom, a minha resposta é: depende muito. Cada um é cada um, e cada pessoa tem mais dificuldade em determinado assunto do que outro, e mais facilidade em outros, mesmo certos assuntos aparentarem serem mais fáceis, simples e até mesmo menos complexos do que outros assuntos. Mas no geral vai depender de qual é o foco do seu aprendizado. Por exemplo, no meu ensino médio muita gente reclamava de botânica. Apesar de eu não ter dificuldade nessa parte, muita gente com quem eu estudei não conseguiam se dar bem com essa matéria. Da mesma forma que em corpo humano eu sempre penei muito para entender o conteúdo que estava sendo passado. Porém, na faculdade de biologia existem dois conteúdos que são o terror da maioria dos biólogos, que são bioquímica e biologia molecular. Em bioquímica você se aprofunda muito na parte fisiológica e metabolismo, pelo nosso corpo e de outros seres vivos. Grandes exemplos disso são os processos de produção de energia, como a glicólise, ciclo de Krebs e processos das plantas, como fotossíntese, ciclo de Calvin, e aí vai indo. Não vou falar todos os processos metabólicos aqui, porém inacreditavelmente eu fui muito bem em bioquímica na faculdade. Agora, se tinha uma matéria que é o mal escondido dentro de si, é biologia molecular. Não é difícil, mas eu tenho muita dificuldade em analisar uma cadeia de DNA que ocupa uma página inteira. Não só eu, mas como uma porrada de gente que passou por isso. Mas enfim, próxima pergunta: por que somos tão diferentes dos chimpanzés se nosso DNA é 98% compatível? Mais uma pergunta muito boa. Os chimpanzés atualmente são nossos parentes evolutivos mais próximos vivos. Tivemos um ancestral em comum há cerca de uns 5 a 7 milhões de anos atrás. Uma coisa interessante é que quando você fala: nós os chimpanzés temos 98% de semelhança, apesar de parecer pouco, 1% de diferença é muita coisa. Para se ter noção, mesmo com a grande variedade genética dentro da nossa espécie, o que nos diferencia um do outro, de acordo com uma matéria do jornal da USP, é cerca de 0,1% do DNA. As características de um ser é definida na forma como os nucleotídeos, que são as moléculas que compõem o DNA, são organizadas, e cerca de 1,23% do DNA humano é organizado em cadeias que são características de seres humanos, o que já causa uma diferença muito grande entre os dois gêneros. O caminho evolutivo distinto tomado pelos dois animais, mais as pressões ambientais em cima dos dois, também levou a uma diferenciações no caminho evolutivo das duas espécies. Uma mudança muito característica foi a alteração dentro do cérebro dos indivíduos, característica dos crânios e o tipo de ambiente que os dois animais se encontram em seu estado mais basal e natural. E apesar de que, olhando pela parte dos nucleotídeos, nós até que somos bem próximos dos chimpanzés, pela proximidade evolutiva, as proteínas produzidas são as responsáveis pelas diferenças morfológicas entre os dois animais, é de cerca de 80%, mesmo provavelmente tendo uma quantidade menor delas responsáveis mesmo pela produção de características fenótipicas, já que nem todo gene é responsável pela expressão do fenótipo. Mas uma coisa legal, olha esse chimpanzé sem pelo. Cara, isso parece muito um cara extremamente forte com uma máscara de chimpanzé. Existe um artigo da Nature de 1999 que mostra características comportamentais presentes e ausentes em determinados grupos específicos de chimpanzés, o que se torna uma boa evidência de cultura dentro de grupo desses primatas. Isso pode ter influência muito as diferenças nas características comportamentais entre os dois animais. Enfim, é isso aí, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, dê um gostei aí. Se você é novo, dá uma olhadinha nos outros vídeos também. Talvez você goste do canal e, se gostar, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum vídeo, recebendo as notificações dele. Se não gostar também, não precisa assistir, mas toda interação nos ajuda demais. Se você quer a continuação desse quadro, a interação que vocês fizerem com o vídeo será uma métrica muito boa para eu utilizar se eu continuo esse quadro ou não. Enfim, agradeço por ter nos assistido até aqui. Tchau para vocês.